Segue falando nessa questão da retomada de alguns setores, e apesar de ter liberado o comércio de rua, shoppings e também centros comerciais para funcionar até o próximo domingo, Porto Alegre ainda vive uma exceção no país. Olha, um recorte ainda federal na restrição a atividades religiosas. Enquanto a maioria das capitais permite a realização de missas e cultos, inclusive estabelece eles como serviços essenciais em tempos de pandemia, Porto Alegre segue proibindo a abertura de igrejas e templos religiosos, exceto para captação de conteúdo audiovisual. A gente até reforça que existe um decreto em âmbito federal que coloca como atividade essencial, né? As diferenças entre o rigor adotado aqui pelo prefeito Marquesan nessas medidas com as demais capitais pode ser percebida aqui na região sul. Em Florianópolis, por exemplo, as atividades religiosas são permitidas respeitando normas de segurança e ocupação dos locais em até 30%. Já em Curitiba, também aqui na região sul, as igrejas e templos estão entre as atividades consideradas essenciais e podem receber o público respeitando, obviamente, a capacidade de uma pessoa a cada 9 metros quadrados. E justamente sobre isso, sobre essas diferenças, essa diferença que está sendo implementada aqui em Porto Alegre, e ao contrário do restante do país, está na linha conosco o advogado especialista em direito religioso, Thiago Vieira. Doutor Thiago, bom dia. Bom dia, é uma satisfação aí estar falando contigo e com uma assistência tão qualificada que a tradicional Rádio Guaíba tem mantido há décadas na rádio brasileira, na rádio do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. A gente quer entender um pouquinho melhor sobre essa questão. A gente está dando voz e abordando questões também envolvendo o comércio e também os templos e igrejas. Eles seguem fechados aqui, diferentemente do que ocorre em grande parte do país. Por que essa distinção? Pois é, tu falaste muito bem que existe um decreto federal que considera as práticas religiosas e o culto essencial. Também existe um decreto estadual aqui no Rio Grande do Sul, que é o decreto 55346, que considera as práticas, as atividades religiosas também essenciais. Infelizmente, o nosso prefeito Marquesan, Nelson Marquesan Júnior, não entende assim, ele não considera as atividades religiosas essenciais e tampouco a prática religiosa e a liberdade de culto, de crença e de organização, liberdades fundamentais em que não devem ser restringidas ou restringidas da menor maneira possível para que se respeite a tão importante liberdade dos fiéis, que são a maioria no Brasil. 88% dos brasileiros se declaram cristãos e 98% dos brasileiros se declaram religiosos. Então, infelizmente, o ex-deputado federal, agora prefeito de Porto Alegre, parece pelo menos desconhecer essa realidade. A igreja, os cultos, eles são essenciais para a própria democracia. Veja, nós temos no artigo 1º da Constituição os 5 fundamentos da República. E esses 5 fundamentos, nós temos 2 que são muito importantes, que estão diretamente ligados à democracia, que é a cidadania e o pluralismo político. O pluralismo político guarda relação com a possibilidade de voz do espaço público de todos os grupos, maiorias, minorias, e a cidadania guarda relação com as liberdades fundamentais, com as liberdades políticas e com os direitos sociais. Por que eu digo isso? Porque é na igreja, é no exercício da fé que nós vemos acontecer a cidadania e o pluralismo político. A cidadania porque os fiéis, quando exercem a sua crença, estão exercendo a liberdade individual da crença, a liberdade pública da expressão dessa crença, a liberdade pública do culto. Também exerce a cidadania porque, por meio da fé, ajudam necessitados, ajudam pessoas carentes, integram as pessoas em um contexto, no tecido social. Então, no ambiente de culto, no ambiente da igreja, todas as pessoas são importantes, indiferentemente da cor,
do sexo, da educação formal e do dinheiro do bolso, da posição social. Todas as pessoas são importantes e todas as pessoas têm seu papel na comunidade política e no tecido social. É na igreja que isso acontece. E o que eu estou falando é algo notório. Você vai em qualquer vila, em qualquer bairro, em qualquer local, você vai ver uma igreja e a vida acontecendo ali. Não só a vida espiritual, mas também a vida do dia a dia, a vida da matéria, as pessoas se ajudando, as pessoas compartilhando pão, enfim. Tem pesquisa de uma instituição norte-americana, que é a Pew Research Center, que já fez uma pesquisa, inclusive no Brasil, que 30% dos religiosos, das pessoas que vão à igreja, 30% participam ativamente na ajuda às pessoas carentes e na assistência social. Se a gente for colocar isso no Brasil, se 98% dos brasileiros são religiosos, nós temos aí quase 200 milhões de pessoas, né? Mas vamos colocar que 100 milhões frequentam uma igreja, frequentam os templos de qualquer culto. Bom, de 100 milhões, nós temos 30 milhões de pessoas que estão ativamente participando dos direitos sociais de auxiliar as pessoas, que é um dever do Estado, e o Estado não consegue fazer a contento. A igreja faz isso. E quando, infelizmente, o ex-deputado federal Nelson Marquesan Júnior, eu estou batendo deputado federal, porque como deputado federal ele deveria conhecer os tratados internacionais que o Brasil é signatário, passou pelo Congresso Nacional isso, né, de proteção à liberdade religiosa, à liberdade de crença. Quando ele não permite que os cultos aconteçam, ele está dando um golpe também na cidadania. Por quê? Porque não está acontecendo esse tão importante elemento cultural em que as pessoas se congregam, as pessoas comungam em busca do mesmo objetivo, que é o bem comum das pessoas, que é o bem comum da sociedade política. Então, na medida em que ele não abre as igrejas, não permite abrir as igrejas sem nenhum critério, porque se pode abrir supermercado, se pode abrir o comércio, que agora vai abrir, tem que abrir mesmo, por que não pode abrir a igreja? Se no supermercado as pessoas podem entrar no supermercado desde que com máscara, desde que medidas a temperatura e com todas as condições necessárias, por que num culto elas não podem ir? Se no culto elas também vão estar de máscara, também vão medir a temperatura. Isso é uma afronta à liberdade de culto, obviamente, né, porque não está tendo culto, à liberdade de crença, porque esse papo que eu já ouvi, e eu estou dizendo papo mesmo, porque não tem outra adjetivação, de que as pessoas podem adorar a Deus em casa, isso é um absurdo, isso é uma violação à liberdade de crença, porque a liberdade de crença é íntima, está dentro do meu coração. Como é que alguém vai dizer para mim aonde eu tenho que adorar? Como é que o prefeito ou um jornalista vai ter a cara de pau de dizer, Guilherme, tu tem que adorar na tua casa? O Guilherme tem que adorar aonde a divindade que ele acredita diz que ele tem que adorar. Não é o prefeito ou uma jornalista que vai mandar o Guilherme adorar em casa. Obviamente que nós temos uma situação de pandemia, uma situação extraordinária, mas a liberdade de culto, como prescreve e ordena o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lá no seu artigo 18, item 3, as restrições, elas devem ser adequadas e razoáveis. Você, ordenador, mandatário, deve restringir o culto apenas se não tem outra saída e restringir o mínimo possível. E, convenhamos, simplesmente mandar fechar as igrejas não é restringir o mínimo possível. A pessoa ir no culto de máscara, a pessoa tem que medir a sua temperatura e no culto tem que estar 2 metros uma da outra, é uma restrição. Eu não quero ir no culto de máscara, eu não quero adorar a Deus de máscara. Isso é uma restrição, mas uma restrição neste momento necessária. Agora, simplesmente fechar as igrejas, por que essa medida? Né? É para evitar a proliferação do contágio. Bom, então por que não fecha supermercado? Por que não fecha toda a cidade? A gente só para concluir bem rapidinho, é importante comer o pão,
sim, é importante, por isso eu tenho que ir no mercado comprar pão, mas é também importante para as pessoas alimentar o espírito. E para muitas pessoas é necessário alimentar o espírito dentro da igreja. A gente está acompanhando algumas prefeituras aqui da região metropolitana, por exemplo, que acabam sendo judicializado, o processo acaba indo para a justiça, tanto por pedido do Ministério Público e entre outras questões, por descumprimento de decretos. Nesse caso também a prefeitura, por descumprir um decreto federal e estadual, como o senhor bem citou, caberia judicialização? Eu não tenho dúvida que caberia a judicialização, inclusive ação civil pública, porque entidades representativas também são partes legítimas para entrarem com ação civil pública, não é só o Ministério Público. Entidades também podem ingressar com ação civil pública com pedido liminar. O importante é que se convença o judiciário, se demonstre para o juiz, para o magistrado, para a justiça, a essencialidade da fé e que o culto aberto, com restrições, porque são necessárias, e o artigo 18, item 3 desse pacto internacional que eu acabei de falar, permite as restrições, mas essas restrições, na medida do possível, permitindo os cultos, elas não vão, de maneira nenhuma, aumentar uma proliferação de contágio de Covid. Muito antes, pelo contrário, as pessoas precisam, nesse momento difícil, da fé, como precisam do pão. E não sou eu que estou dizendo, é só olhar as cidades brasileiras. É como você disse no início da minha entrevista, Porto Alegre é a cidade com mais restrições ao culto do Brasil. Né? E nós temos diversas cidades, não só capitais, mas cidades grandes, como São José dos Campos, por exemplo, em São Paulo, que estão com o culto liberado, com essas restrições, né, de 2 metros, de máscara e tal, e que o Covid está baixíssimo, que o Covid está dominado, digamos assim. Então, Fortaleza, que foi o ponto mais alto de Covid do Brasil já, os cultos estão liberados com restrições. Então, não é aceitável o que o prefeito Marquesan está fazendo. A sociedade porto-alegrense precisa se unir para demover o prefeito dessa ideia, e se não for pela via do consenso, que seja pela via judicial. E, Tiago, conversando também, e tu citastes sobre a questão assistencial que as igrejas têm, como é que estão funcionando as doações? Porque, infelizmente, com esses locais fechados, as pessoas também, algumas tentaram manter as suas atividades assistencialistas sem um respaldo, até mesmo com fiscalização, achando que era outra manifestação religiosa, um culto, quando na realidade são grupos sociais que fazem esse trabalho e que, nesse momento, não podem suspender as suas atividades porque as pessoas precisam ainda mais, inclusive uma demanda relacionada também às doações, as pessoas que doam cestas básicas, alimentos, roupas, elas também ficam um pouco temerosas de participarem dessas ações e passar por um ato de fiscalização ou até multa. Como é que o senhor avalia nessa questão de assistência, que, como o senhor colocou, nas comunidades mais vulneráveis, ela é bastante ativa, nesse momento também está suspensa? Como é que fica isso na questão do direito? É um ataque à democracia, um ataque direto à democracia. A democracia, segundo os clássicos doutrinadores do século XVIII, do século XIX, inclusive os atuais, a democracia ela só se mantém no tempo com a efetivação da cidadania. E cidadania, como eu disse, não é só votar e ser votado. Cidadania é a participação de todos nas coisas da cidade. E importa para a cidade que todas as pessoas que moram na cidade tenham um mínimo de condições, né? Então, aquelas pessoas que não têm o pão, e às vezes não é só a questão do pão, mas também a questão de participar, de estar integrada em um grupo. Isso é muito importante. Então, o que está acontecendo hoje? Além da ausência da assistência social, tanto pela igreja, como até por entidades religiosas, para-eclesiástica, né? O que é para-eclesiásticas? Não são igrejas, mas estão próximas da igreja, estão, como você disse, impedidas de realizar esse serviço, quer seja por decreto, quer seja por uma espada de Damocles na cabeça. O que é espada de Damocles? É uma espada que fica em cima da sua cabeça, pendurada por um fio, que a qualquer momento pode cair na sua cabeça. Qual é essa espada? A fiscalização.
Então as pessoas não estão sendo auxiliadas no momento que mais existe desemprego no Brasil, no momento que já saíram pesquisas que as pessoas nem estão procurando mais emprego, porque não tem mais portas para baterem, e que diversos restaurantes em Porto Alegre foram fechados, que diversas escolas já abriram falência. E nesse momento que as pessoas precisam, as igrejas não podem ajudar, as entidades estão com medo de ajudar, e não só o pão, como eu disse, é importante para o ser humano é um ser social, ele precisa se relacionar, né? E o se relacionar não é estar aglomerado, o se relacionar é participar de um grupo, é estar daqui a pouco aprendendo uma área do conhecimento, enfim, isso está sendo impedido. Está sendo impedido por um decreto municipal que simplesmente esquece que a cidadania ela necessita dessa congregação de esforços de todos da cidade. Não só no sentido de evitar o Covid, o que é muito importante, o que nós temos que fazer, usando máscaras, sanitizando as mãos com álcool, entre outras medidas, mas também participando da sociedade dessa forma que você falou, ajudando os carentes, integrando eles, e isso está sendo impedido. E os resultados nós vamos ver mais para frente, porque agora a ferida está sendo aberta. Depois, para fechar essa ferida, como já dizia Joaquim Nabuco, lá em 1880, é muito difícil, porque uma vez que a cidadania é tomada de nós, depois para a gente reaver ela, vai ser muito mais difícil. E o que mais me preocupa é que alguém eleito pelo povo, que já exerceu diversos mandatos, que sabe como o jogo democrático funciona, está fazendo isso, está deixando a cidade ser governada por tecnocratas. Porque os tecnocratas não entendem como a democracia funciona. O papel deles é importante no sentido de alertar, e o gestor precisa, então, fazer a razoabilidade disso, porque a política é a arte do possível, não é simplesmente, então vamos fechar tudo. Não, ele precisa ser razoável, ele não pode colocar a democracia fora, porque no momento que a gente joga a democracia no lixo, como está sendo feito em Porto Alegre, os efeitos vão ser muito piores do que os efeitos que ele está tentando evitar. Perfeito. Tiago Vieira, advogado especialista em direito religioso, queremos agradecer a atenção aqui com a Rádio Guaíba para a gente poder compreender esse momento aí, o que também a gente até deu voz também a líderes religiosos, e a grande discussão, Tiago, é o que diz respeito a diálogo, que nesse momento o prefeito está tendo diálogo com outras categorias, outros setores, mas até o momento em relação às igrejas, cultos e templos, o prefeito até o momento ainda não desenhou quando será feita essa retomada e se será feita de forma gradual também, conforme as outras categorias, né? Eu acho que essa demora dele conversar com as igrejas revela um pouco de como ele entende no repertório da democracia o papel das igrejas, né? Se ele entendesse no repertório da democracia a importância da igreja, a igreja já estaria nesse diálogo desde o começo, né? Então, como ele verifica que a igreja não é importante no repertório da democracia, ele deixa a igreja, e aqui a igreja cristã, a igreja de matriz africana, a igreja espírita, quando estou falando de igreja, todas as religiões, ele deixa por último, né? Isso revela simplesmente que ele entende que no repertório da democracia a voz da igreja não é importante. Porque se ele entendesse que a voz da igreja é importante, ele estaria ouvindo essa voz. Esse é o papel de um prefeito, é ouvir a voz das maiorias e das minorias. É o 5º fundamento da República, chamado pluralismo político. E ele não ouve. E quando ele ouve, das reuniões que ele fez, ele parece uma parede. A gente fala e simplesmente não acontece, né? Simplesmente nada acontece. Então, eu vejo que o diálogo é a arte do consenso. Bom, as igrejas querem estar abertas 100%. Então, vamos ver aqui, o técnico está falando tal coisa, então, de repente, vamos abrir com 30% da capacidade. Enfim, essa é a arte da política, é a arte do possível. Não a arte déspota de não quero nem te ouvir, vai fechar e fim de papo, né? Então, infelizmente, tu tem toda a razão.
a igreja não está sendo ouvida, não faz parte do repertório democrático do nosso senhor, excelentíssimo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Tiago Vieira, advogado especialista em direito religioso, obrigado por atender a Rádio Guaíba, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, sempre à disposição. Abraço a todos e também um bom final de semana. Pai feliz é dos pais, né?